Olá, que o Divino Amigo Jesus esteja conosco, nos abençoe, nos ampare, continue nos abençoando, nos amparando nessa intenção que nós temos e tivemos de trazer para estudo esse livro maravilhoso que é o Consolador, do Emmanuel e do Chico, e que tanto tem nos ajudado a pensar na nossa evolução, na vida, nos mecanismos da evolução. Nós já vimos até hoje a parte científica, onde nós estudamos as ciências fundamentais como a física, a química, a física, a biologia, a psicologia, a sociologia. Depois vimos as ciências abstratas, as especializadas, as combinadas e as aplicadas. E entramos, há 2 estudos atrás, na parte da filosofia. Então nós estamos nós terminamos a parte do aprendizado que fala sobre a vida, que foram das perguntas 116 até 130. E hoje nós vamos entrar na parte 2.1.2, que fala da nossa experiência de existência, experiência de aprendizado, e que começa na pergunta 131, que diz o seguinte: como adquirir experiência? Como adquire a experiência o espírito encarnado? Pergunta: como que o espírito adquire experiência? Resposta do Emmanuel: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Como adquire experiência? Trabalhando, lutando, sofrendo, aprendendo. Nada mais do que isso. Todos os seres de todas as religiões, de todas as raças do mundo passam por essa lei de Deus. Adquirimos experiência fazendo. Pergunta 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Resposta: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e a redenção dos homens. O determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, e o livre-arbítrio amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Determinismo é o quê? A lei de Deus funcionando. Ou seja, quando o princípio inteligente estagia nos reinos mineral, vegetal e animal, não tem inteligência ainda. Então segue uma lei determinada por Deus. Esse é o determinismo divino. Quando o princípio inteligente chega na humanidade e adquire o pensamento, o pensamento contínuo, que é a inteligência, aí passa a vigorar o livre-arbítrio. Então, enquanto mineral, vegetal, animal, determinismo divino. Ser humano, livre-arbítrio. Apesar que as consequências de sua ação estão na lei da ação e reação, lei da causa e efeito. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A colheita é um determinismo dado na lei da ação e reação. Mas o livre-arbítrio já não é mais um determinismo, é uma misericórdia de Deus que permite a gente escolher o que fazer antes de fazer. Aí nós não vamos ter que entrar naquilo que é obrigatório, que é a lei do determinismo da ação e reação. Nós podemos fugir do sofrimento, evoluir pelo amor, mas se não, a dor está aí para nos ensinar. Então, o determinismo e o livre-arbítrio coexistem na vida. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Então, repetindo aquilo que a gente falou, o determinismo só vai funcionar na nossa vida no sentido de cobrança se a gente permitir. Então, à medida que a gente vai evoluindo, nós podemos organizar o determinismo da nossa vida. Então, nós vamos determinar que nós seremos felizes seguindo as leis de Deus. É essa determinação, e não mais determinismo. Pergunta 133.
Havendo determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na vida humana, como compreender a palavra dos guias espirituais quando afirmam não lhe ser possível influenciar na nossa liberdade? Olha que pergunta interessante. A resposta do Emmanuel: não devemos esquecer que falamos de expressão corpórea, em se tratando do determinismo natural que prepondera sobre os destinos humanos. O que é esse determinismo natural? As leis de Deus. Não tem como a gente fugir delas. A subordinação da criatura em suas expressões do mundo físico é lógica e natural nas leis das compensações, dentro das provas necessárias. Mas no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre na escolha do seu futuro caminho. Seus amigos do invisível localizam aí o santuário da sua independência sagrada. Em todas as situações, o homem educado pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus, em seu benefício, e onde falam as que se formam pela força de sua vaidade pessoal ou do seu egoísmo. Com ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha, nesse particular. Então, a espiritualidade não interfere no nosso livre-arbítrio assim. Eles nos ensinam, isso deve, isso não deve fazer. Acima de tudo, estão as leis de Deus. Mas se eu não obedecer, eles não nos impedem. Aí é que está essa influência que o determinismo das leis é que vão nos ensinar caso a gente não siga a orientação de ninguém, somente daquelas que vêm de Deus. Pergunta 134. Como pode um homem agravar ou amenizar o determinismo na sua vida? De sua vida? Resposta. A determinação divina na Sagrada Lei Universal é sempre a determinação do bem e da felicidade para todas as criaturas. No lar humano, não vedes um pai amoroso e ativo com um largo programa de trabalhos pela felicidade dos seus filhos? E cada filho, cessado o esforço da educação na infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a comunidade familiar? Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a terra sem ser compreendida, apesar de todo o esforço despendido na educação dos filhos. Nessa imagem muito frágil, em comparação com a paternidade divina, temos um similar da situação. O espírito, que de modo algum já armazenou certos valores educativos, é convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres em provação rude, ou em busca de conhecimentos para aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito da linha reta do bem, na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina e devem retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais, inerentes à personalidade, deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados, ou irmãos em humanidade, no mecanismo da responsabilidade da consciência esclarecida. Nesse trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paternos, a fim de não desviar sua tarefa do caminho reto, supondo-se o senhor arbitrário das situações, complicando a vida da família humana e adquirindo determinados compromissos, por vezes bastante penosos, porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbaratam os talentos colocados em suas mãos, na preguiça, no egoísmo, na vaidade ou no orgulho. Daí a necessidade de concluirmos com a apologia da humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade está retribuindo a confiança do Senhor, sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus, que o protege e ilumina na edificação de sua obra imortal. Eu gostaria de pedir que vocês
que se interessaram pelo estudo, leiam de novo essa pergunta, avaliem a resposta dela, ela é grande. Né? O Emmanuel está respondendo como que pode um homem agravar ou amenizar o determinismo de sua vida. Em resumo, ele fala que é obedecendo às leis de Deus, principalmente em casa, com a família. Então leiam e avaliem essa pergunta de novo. Pergunta 135. Se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Olha que interessante. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. Qual que é a resposta? Continua, mas vou parar um pouquinho para falar. O mal é virtual, o mal não é, ele está. O que é o mal? Então, somente a ausência do bem no comportamento humano. Deus é amor, criou num ato de amor, ensina, orienta em amor sublime e perene. Nós, não observando as leis de Deus, criamos o mal. O mal vem de nós, o mal não vem de Deus. Então, o mal não existe de fato. É somente a ausência do bem, ou seja, nós não observarmos esse bem. Aí criamos circunstâncias que vão nos impelir a sermos resgatados pelo erro que cometemos. Então, o Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra os desvios das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Repetindo, o mal não é, ele está. O amor é. E o mal é somente a gente não observar as leis de Deus. Mas Deus usa o chamado mal para nos corrigir. Traz o sofrimento faz a gente procurar socorro, o socorro traz solução. Pergunta 136. Existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta? Resposta. Os animais e os homens quase selvagens nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. É o determinismo divino. E essas criaturas servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser o legítimo cooperador de Deus, ordenando com sua sabedoria paternal. Sem saber amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes, colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para sua alimentação e escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras, com exceções, de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e da sua ambição. Que coisa impressionante, né? As tribos mais primitivas, os animais estão no determinismo divino. As tribos mais primitivas são as primeiras experiências do ser assim que sai da animalidade. E aquele que é inteligente, que se diz instruído, mata o animal, escraviza o selvagem, não obedecendo às leis de Deus, a serviço do seu egoísmo e de sua ambição. Então, erram muito mais do que os irracionais que não têm erro, porque segue o determinismo divino. Vamos pensar nisso. Pergunta 137. O homem educado deve exercer vigilância sobre o seu grau de liberdade? O que vocês acham? A liberdade, apesar da gente ter o livre-arbítrio, nós devemos vigiar ou deixar ela acontecer? Se nós temos livre-arbítrio, a liberdade é plena? Devemos exercer vigilância sobre essa liberdade? Resposta. É sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer a vigilância maior. Quando o homem educado se permitir examinar a conduta de outrem, de modo leviano ou inconveniente, é sinal que a sua vigilância padece desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde começa a outra liberdade.
e cada qual responderá por si um dia, junto à verdade divina. Por enquanto, nós temos que obedecer a vigilância de nossa liberdade, porque nós julgamos, nossa liberdade sempre ultrapassa de outra, até que um dia a gente aprendendo com Deus, nós vamos ser donos de uma liberdade só. Todo ser humano vai fazer o que Deus pede. Pergunta 138, nós vamos ficar por aqui hoje. Vai ser a última, depois nós viemos com nova gravação. Em se tratando das questões do determinismo, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros? Resposta: todo ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se encontra obrigado. Olha que interessante, se eu sou racional, eu sou inteligente, é claro que eu posso errar, mas eu não sou obrigado a errar. A inteligência vai me ajudar a descobrir o que deve e o que não deve ser feito, e não o que pode e o que não pode. Se eu tenho livre-arbítrio, eu posso tudo. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Em plano de provações e de experiências como a Terra, o erro deve ser sempre levado à conta dessas mesmas experiências. E tão logo seja reconhecido pelo seu autor direto ou indireto, tratando-se de aproveitar os seus resultados em idênticas circunstâncias da vida, sendo louvável que as criaturas abdiquem a repetição dos experimentos em favor de seu próprio bem no curso infinito do tempo. Ou seja, ele está dizendo que há erros e erros. Há erros que fazem parte da nossa experiência em adquirir o conhecimento, erros do dia a dia, que nós aprendemos com eles e não repetimos, e erros deliberados devido à não observação das leis de Deus. Vamos pensar nisso? Vamos ser felizes pensando em Deus, errando menos, acertando mais? Obrigado de novo, que Deus abençoe a todos e até uma próxima gravação. Fiquem com Deus.